pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe o tutorial deste bolarinho super fofo, rápido e muito fácil de fazer. Como a gente trabalha com um fio espesso, Moonlight, a gente consegue trabalhar ele rapidamente utilizando uma agulha bem grossa, então é super simplesinho, vocês vão amar. E dá pra gente deixar ele mais larguinho para utilizar assim como sobreposição, como eu estou mostrando aí para vocês, e dá também para a gente fazer ele um pouco mais justinho, trabalhando aí uma quantidade menor de pontos, para que a gente tenha uma blusinha mais justinha. E dá para fazer no tamanho que vocês desejarem. Então já se inscrevam nas mídias das linhas corrente para que vocês possam acompanhar essa e outras receitas. E é isso, gente, bora fazer! E para fazer essa blusinha, nós vamos precisar do seguinte material. Nós vamos utilizar aqui o fio Moonlight da Cisne Linhas Corrente. O tex deste fio é 1923. Cada novelinho vem com 100 gramas, nós utilizaremos 5 novelinhos no total. E a cor que eu estou utilizando é a 02230. Essa cor é muito linda, olha só o brilho que tem este fio e é um fio bem grossinho e gostoso, um fio 100% acrílico. Também vamos precisar de uma agulha número 10, marcadores, fita métrica, cola para artesanato de secagem rápida, que eu estou utilizando a Pega Mil, e uma tesoura. Nós vamos começar fazendo correntinhas, então laço aqui sobre o meu dedo. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, puxar aqui e prender na agulha. Prendi aqui na minha agulha, posso até descer um pouquinho mais para otimizar aqui o uso do meu fio, não precisa sobrar tanto, só um pouquinho para a gente fazer acabamento. E agora aqui eu vou fazer correntinhas, então eu laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. Cada vezinho desse que vai se formando é uma correntinha, e nós vamos fazer as correntinhas aqui no total em tamanho que nós fizemos a medição no nosso ombro. Então, de ombro a ombro. O meu aqui deu 54 centímetros, então eu vou fazer aqui equivalente a 54 centímetros, me atentando a fazer de 3 em 3, sempre utilizando múltiplos de 3. Então, independente aí do tamanho que vocês tenham aí em centímetros, trabalhem as correntinhas em múltiplos de 3. Aqui os meus 54 centímetros deram um total de 45 correntinhas. Mesmo que a quantidade de vocês seja diferente, não tem problema, desde que vocês tenham feito aí de 3 em 3 para dar certinho aí na medida de vocês. E agora, independente da quantidade que vocês tenham feito aí, que seja múltiplos de 3, nós vamos fazer 2 correntinhas a mais. Então, 1 e 2. Feitas nossas correntinhas, essa é a laçada na agulha, e aqui estão as minhas correntinhas. Então, nós vamos começar a trabalhar na sexta correntinha. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, e aqui na sexta, eu vou laçar a minha agulha, vir aqui na alcinha da correntinha, e vou fazer ponto alto. Então, eu trago para cima, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro mais 2, fiz um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, então eu laço, faço uma correntinha de separação, dentro do mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. Laço, trago para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Agora, nós vamos pular 2 correntinhas de base, então eu laço, trabalhei nessa, vou pular 1, 2 e venho aqui na terceira e faço o mesmo lequinho com um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Olha que simplesinho, gente, o nosso padrão é este, tá? É só isso que nós vamos fazer. Aqui, essas correntinhas que nós pulamos, elas são equivalentes a um ponto alto, que a gente vai ter aqui neste começo, e vai ter um no final também. Então, aqui, nós vamos sempre trabalhar até o final das nossas correntinhas, fazendo isso.
Trabalhamos nessa, vamos pular 2 correntinhas de base, 1, 2, e vamos vir aqui na terceira, e aqui na terceira fazer uma corrente, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E assim nós vamos seguir até o final das nossas correntinhas. Terminei de fazer aqui os meus pontos e chegando aqui ao final, ele vai dar certinho aqui, para que a gente pule as duas correntinhas e finalize aqui. No último, nós não vamos fazer o lequinho, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Um ponto alto único, igual a gente fez lá no comecinho. Então, aqui agora, para virar de carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Vamos virar o nosso trabalho para o lado de dentro, porque assim as correntinhas vão ficar viradas para o outro lado, conforme a gente for fazer, elas já vão estar mais práticas aqui para a gente pegar. E nesta próxima carreira, nós vamos trabalhar dentro dos lequinhos. Então, nós vamos incluir um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto dentro do lequinho. Laço, vou pular aqui esses espacinhos e vou trabalhar dentro do próximo lequinho. Estão vendo aqui, ó, esse Vzinho de lequinho que forma é aqui dentro. Dentro do próximo lequinho, eu faço aqui o ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Gente, acreditem, o nosso padrão é somente isso até o final. Chegando aqui no final dessa carreira, nós vamos laçar e vamos fazer o ponto alto sobre as correntinhas. Então, a gente não vai pegar aqui, né, logo nesta primeira, nós vamos pegar aqui nesta segunda. Vamos vir aqui na segunda correntinha, ó, deixando duas alcinhas para o lado de cá e uma só para o lado de dentro, porque assim a gente não puxa, não abre o fio. E aqui nós vamos fazer o ponto alto. Fizemos aqui o ponto alto, encerramos aqui essa carreira. Vamos começar a próxima fazendo 2 correntinhas, 1 e 2, e virando o trabalho e começando tudo novamente, fazendo lequinho sobre lequinho. Em cada lequinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. É só esse o padrão fácil da nossa blusa. E aqui agora nós vamos aumentar até o tamanho necessário para que ele cubra ali do ombro até o busto. E eu volto para falar para vocês quanto em tamanho e quanto em carreiras que eu fiz aqui o meu. E aqui eu subi 2 retângulos, 2 peças exatamente iguais, com a mesma quantidade de carreiras. Aqui nas minhas carreiras, deu um total de 13 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Sempre carreiras de ida e volta. E aqui eu fiquei com um total de 54 centímetros por 32 centímetros de altura. Se vocês quiserem ela um pouquinho mais longa, para que ela fique mais para baixo, é somente continuar a fazer as carreiras. E assim que a gente encerra, nós deixamos um pedacinho de fio. Aqui, para finalizar, eu faço uma correntinha a mais e puxo bem o fio para essa correntinha desaparecer aqui na pontinha. E deixo aqui um pedaço de fio para fazer o acabamento. E aqui a mesma coisa, do outro lado também, aqui que eu encerrei do outro lado e deixei um pedacinho de fio para fazer esse acabamento. E agora nós vamos fazer a costura, a união aqui, que seria a parte do ombro. Para isso eu vou deixar a minha peça, vocês podem escolher o lado que vocês preferem, mas como a gente inicia aqui, nas correntinhas, eu vou deixar ela virada para esse lado que a gente fez aqui o acabamento das correntinhas, aqui é o verso. E também, coincidentemente, aqui onde eu encerro com os pontos do lado da frente. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado de trás. Então, aqui também encerrei com os pontos do lado da frente e aqui a parte inicial, que é a parte das correntinhas. Então, esse lado aqui que eu vou deixar como lado de fora da peça.
E aqui na parte do ombro, nós vamos fazer a costura sobre 5 pontos de cada lado. Se vocês quiserem fechar um pouco mais, podem fechar aqui, vai ser o espaço do pescoço. Então, podem fechar um pouco mais, caso queiram deixar a blusa um pouco mais fechadinha até a parte aqui do pescoço. Ou podem fazer um pouco menos também. O meu aqui eu vou deixar por 5 pontos. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir as duas peças, ó, considerando, lembrando sempre que essa é a parte de dentro e essa é a parte de dentro. Eu vou abrir assim, como se fosse uma de frente para outra, assim. Eu vou fazer essa costura de cima para baixo. E aqui, para fazer essa costura, nós vamos trabalhar no lado de dentro do nosso vezinho. Então, estão vendo aqui na cabecinha dos pontos que eu tenho os vezinhos, ó. Aqui deste lado eles estão para cá e aqui deste outro lado eles estão ao contrário, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, pegando nas alcinhas de dentro do ponto. Então, meu fiozinho está saindo daqui. Agora, eu já vou vir aqui logo nesta primeira alcinha que eu tenho aqui do primeiro ponto. Vou pegar desse lado primeiro, sempre a gente pega o mesmo lado primeiro, tá? Então, sempre vou pegar desse lado e depois desse. E aí, eu vou laçar. Eu vou vir aqui deste outro lado, aqui, pego aqui a alcinha de dentro, laço, passo por dentro e passo por dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. Venho aqui pro próximo ponto, pego deste lado, ó, estão vendo o vezinho aqui? Alcinha de dentro, deste lado, com a alcinha de dentro deste outro lado. Então, ó, trabalhei aqui, venho aqui nesta alcinha de dentro, laço o fio do novelo, passo por dentro desse lado e passo dentro dessa laçadinha que está aqui na minha agulha. Vou fazer mais um aqui. Então, pego deste lado, pego deste outro lado, laço o fio do novelo, passo por dentro e passo por dentro. Então, eu vou fazer aqui os pontos caminhando com pontos baixíssimos. E nisso, nós vamos fazer aqui, ó, mais um cordão adicional, além do que eu já tenho aqui, nós vamos fazer um cordão de correntinhas adicional até chegar aqui. Então, é só isso, pegando aqui sempre o mesmo lado primeiro, o outro lado, laço aqui o fio aqui atrás, ó, laço, passo por dentro e passo por dentro. Aqui vocês podem fechar no tamanho que vocês desejarem para o ombro. Aqui no meu, eu estou fechando com 5 pontos, então 5 vezinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu vou puxar o meu fio para fora. Vou passar ele aqui por dentro e lá atrás que eu vou fazer o acabamento. E aqui atrás eu vou fazer o acabamento. Então, vou passar por dentro aqui de um fiozinho, mais um, só para não ficar na beiradinha o nosso acabamento, para ele ficar um pouquinho mais para dentro. E aqui agora meu fiozinho, como ele tem vários fiozinhos, nós podemos abrir ao meio. Então, ó, estou deixando 2 para cá e 2 para lá. Vou passar aqui por dentro de mais um fiozinho, só 2. E agora, aqui eu já consigo dar 2 nozinhos. Esse primeiro eu não aperto, o segundo eu já posso apertar bem. E aí, esse fiozinho aqui, que sobrou, nós vamos passar por dentro aqui de mais um fiozinho aqui, pra gente conseguir passar a colinha e cortar. Toda vez que a gente for fazer algum acabamento, a gente vai fazer assim. A gente vai passar por dentro dos fios, podem esconder até um pouquinho mais por dentro de mais alguns fios, mas sempre vamos utilizar aqui a colinha pra ponta não ficar solta. Aqui eu estou utilizando a cola universal da Pega 1000. Nós vamos passar aqui por dentro, ó, por baixo aqui, embaixo do fio, e aqui em cima de onde está o nosso fio. Bem pouquinho. Com a própria tesoura agora, a gente vai cortar e vai esconder com a própria tesoura. Então, ó, corto aqui bem rente
E aqui eu já vou vir com a tesoura e, ó, tampar, cobrir a pontinha, onde eu passei por cima e por baixo, para esconder bem. Para os nossos cordões laterais, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. E aqui eu só vou trabalhar correntinhas. E aqui na minha, eu vou fazer um total de 45 correntinhas, o que vai me dar um cordão de 48 centímetros. Ao término, nós vamos cortar a pontinha. E aqui eu vou puxar o meu fio para fora e vou puxar bem forte essa primeira correntinha que vai desaparecer, formando aqui um nozinho. Agora, eu já posso cortar essa pontinha e posso colocar só um pinguinho de cola aqui na ponta, bem pouquinho mesmo, para não ficar aparente, só para não desfiar e não entrar essa pontinha, soltando a nossa ponta, assim. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado onde nós iniciamos. E vamos fazer 2 cordões iguais, um para cada lado. E vamos colocar o nosso cordão passando aqui pelas pontinhas. Eu coloquei uma de cada lado, assim, aqui mais para cima, jogando para dentro. E agora, passando aqui pela pontinha de fora, como se fosse um cadarço, só para que ela fique mais trançadinha. E agora, aqui na pontinha, a gente faz só um lacinho. Deixa um lacinho bem bonitinho, para que ela fique bem ajeitadinha. A gente vai ajeitando bem aqui o lacinho, até ficar de um tamanho legal para ficar na pontinha, mas deixa bem bonitinho, que esse vai ser o detalhe, o charme da nossa blusinha. E bolerinho pronto! Espero que o de vocês também tenha ficado lindo! Então já deixem aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se inscrevam nos canais das linhas corrente para que vocês possam acompanhar essas e outras receitas. E é isso, gente! Beijos e até o próximo vídeo!